Bom, pessoal, então nós falamos aí um pouco, né, sobre a segurança de sistemas operacionais, né, o que deve ser feito, o que que acontece, né, de uma forma bem de gestão mesmo, tá? Mas nós sabemos que não é todo mundo que mexe com banco de dados. Mas nós sabemos o que é um banco de dados só mesmo de falar o nome, né, banco de dados. Então é um lugar, né, um banco, um lugar que armazena, né, dados, né, e esses dados viram informação, certo? E eu pergunto, né, o que seria, né, essa segurança de dados? Bom, se eu tenho um banco de dados, eu preciso ter o quê? Preciso ter mecanismos que me resguarde ali aquelas informações. Eu preciso de camadas, né? Eu preciso ali de manter os pilares da segurança da informação quanto à questão dos bancos de dados, tá? Segurança de dados definida, né, de acordo, refere-se ao quê? Medidas de proteção empregadas para proteger os dados contra o quê? Acesso não aprovado. Então, nós temos um banco de dados onde as pessoas que deverão acessar ali, elas são autorizadas para isso. Não tem acesso para aquele banco de dados, a pessoa não deveria acessar. Então, nós temos que preservar o quê? Que eu falei para vocês agora, ó, os pilares da segurança da informação, tá? Confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Se quebrar qualquer um desses pilares, o que acontece com a informação? Ela é vazada, tá? Então, ela pode, como acontece, né? Já aconteceu muito no mercado hoje, a Google, por exemplo, né, teve um vazamento de e-mails. Ou seja, teve algum vazamento no banco de dados lá que vazou as informações. Então, já não é mais ali confidencial, né? Qualquer pessoa está acessando os e-mails que não deveria acessar, né, pode perder a integridade. Então, enfim, desses pilares que nós comentamos lá nos módulos anteriores, eu sempre repeti e repito, né, temos que cuidar da base, tá? Para poder não ter aí o vazamento de informações. E não é diferente no banco de dados, tá? As boas práticas de segurança, como proteção de dados, criptografia de dados, gerenciamento de chaves, edição de dados, subconjunto de dados, ou seja, e mascaramento de dados, ela vai entrar onde? O engenheiro de banco de dados, a pessoa que é contratada, a empresa que é contratada, ela tem que criar um banco de dados e se preocupar com a segurança do banco de dados. Então, se a gente se preocupar com a segurança do banco de dados, utilizando as melhores boas práticas de segurança, já vai, como eu disse para você, nunca eu vou falar 100% seguro, tá, pessoal? Mas já vai ter aí toda uma dificuldade para uma pessoa que tentar invadir o banco de dados. Então, e o monitoramento com essa auditoria. Nós vamos fazer uma auditoria, saber se está tudo correto, né? Se as informações não estão sendo vazadas, por quê? Eu não sei se vocês lembram do módulo anterior, eu falei sobre o SQL Injection, né? SQL é justamente a linguagem que trabalha com banco de dados. Então, se eu tenho um breve conhecimento da linguagem, né? Assim como eu falo português, eu falo inglês, eu posso me comunicar com o banco de dados. Então, eu sabendo no SQL, eu faço alguns comandos que eu sei que aqueles comandos fazem, né, dentro de um SGBD da vida, e consigo trazer ali, se tiver vulnerabilidade, informações que não deveriam ser mostrada ali para mim. Então, muito cuidado, tá? Inclusive, no material complementar, eu deixei algumas partes que é mostrado ali sobre essa parte. Então, é legal a gente, né? Tem muita gente que não vai aprofundar em banco de dados, mas tem uma noção que existe, né, também esses mecanismos no banco de dados. E você mesmo que está armazenando suas informações em servidores, né, está contratando serviço, você sabe que a empresa por trás disso, ela tem que se preocupar, né, pagar profissionais para deixar o banco de dados muito seguro, né? Aqui nós estamos falando de dados de clientes, né, que não podem ser vazados de forma assim, tá? Então, a segurança de banco de dados também é muito importante, tá? E envolve aí muito mais além do nascimento, né? Quando a gente vai criar um banco de dados, a gente não pode criar na tora o banco de dados. Tem que ter todas as boas práticas para poder deixar mais seguros os dados, tá? E aí nós temos desafios, pessoal. Então, igual eu digo, a gente falando é muito fácil. Quando a gente fala, tem que colocar segurança, tem que fazer aquilo lá, usar os mecanismos, medidas. Mas e será que quais são os desafios da segurança do banco de dados hoje, tá? Esses bancos de dados, que são esses repositórios e, inclusive, valiosos, né, pessoal? E de informações confidenciais, ou seja, só quem realmente tem acesso pode acessar aquelas informações, torna o principal alvo de quê? De ladrões de dados. Então, pensamos comigo aqui, um banco, né? Por que o banco é tão assim mirado, né, por bandidos, né? Por causa que lá tem dinheiro, né? E não é pouco, é muito dinheiro, né? O nosso dinheiro. Então, geralmente, quando teve um ataque, né, ao Banco Central,
Foram utilizados ali pessoas extremamente inteligentes, né? Engenheiros, pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Não é diferente no banco de dados, tá? Pessoas que não têm muito conhecimento vai tentar? Com certeza, mas pessoas com conhecimentos elevadíssimos vai tentar e pode, muitas das vezes, conseguir se não tiver a segurança, tá? Então, normalmente, pessoal, os hackers de dados, eles são divididos em 2 grupos, tá? Nós temos os ataques externos, né? São pessoas de fora tentando atacar esse banco de dados e principalmente interno, tá, pessoal? Aí nós olhamos assim e falamos, mas acontece muito externo, né? Não, interno acontece demais também, tá? Então, ó, as pessoas de fora, desde hackers solitários, né? Por que é hackers solitários, né? Os hackers, geralmente, eles sentam na frente do computador e ficam ali a vida toda, né? Eles estão ali estudando, estão navegando, estão acessando esse mundão da internet que não é de ninguém. E eles estão buscando sempre ali vulnerabilidades e falhas, tá? Tanto para ganhos financeiros ou uma organização criminosa que é patrocinada. Acontece isso, acontece, tá? Então, tem organizações que patrocinam ali, até mesmo jovens, né? Novos ali, 14, 13 anos, que ficam só no computador para poder ali utilizar, né, ganhos financeiros, né, através de negócio, através de roubo de informações. Então, esses ataques externos acontecem e os internos também, tá? Por quê? As pessoas de dentro, como nós, né, dentro do negócio, por exemplo, da empresa, nós temos funcionários. Os funcionários são pessoas, né? E os funcionários ali dentro, muitas das vezes, utilizando até mesmo não de má fé, mas não utilizando as boas práticas de segurança, eles acabam deixando passar algumas coisas batidas, né? Como eu falei para você já lá atrás, né? A senhazinha no lixo, né? É falado alguma coisa ali de boca que não deveria ser falado. Então, tudo isso, pessoal, dentro da política da segurança de cada empresa também tem que ser tratado. O que pode ser falado, o que não pode ser falado. Informações que só eu deveria saber, tem que ficar comigo, né? E eu não posso anotar aquilo em qualquer lugar, né? Usar senhas para poder acessar aquela informação. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque esses funcionários acabam entregando muitas das vezes sem querer, né? Ou eles mesmos, né, de má fé, ficou chateado com alguma coisa, vai lá e espeta um pendrive, por exemplo, e esse pendrive está contaminado e contamina toda a estrutura, né? Acaba atingindo lá o banco de dados que não deveria ser atingido pelos mecanismos de segurança e acaba acontecendo esses ataques. Então, esse é um dos maiores desafios da segurança hoje. Os externos, nós temos que contratar aí firewalls de última geração, temos que ter uma equipe de profissionais ali trabalhando constantemente para evitar esses ataques e também interno. Então, esses 2 desafios aí que a segurança, na forma geral, ela enfrenta nos dias atuais, tá? Então, vamos ter cuidado também, né? Nós ali numa empresa, sendo funcionário, seguir as políticas de segurança, se houver, né? Tem algumas empresas menores que muitas das vezes não criou uma política correta, mas as grandes empresas, ela tem sim as políticas de segurança, que inclusive eu já ouvi muito falar, né, quando eu estava ali na empresa, numa grande, que as pessoas ficavam chateadas quando aconteceu alguma coisa. Poxa, mas que saco isso, né? Eu não posso fazer. Mas eu sempre falava, não, mas está na política, né? Pode acontecer algum prejuízo. Então, as pessoas, muitas das vezes, por não entender essa questão de gestão, de segurança, e por não entender aí a criticidade do negócio, elas acham besteira e ficam, né, muitas das vezes até com raiva, né? Mas hoje, né, vocês aprendendo isso, nesse curso vocês já vão ter uma visão diferente, né? Poxa, que legal que eles têm essa política que está nos protegendo, né, de até mesmo a gente não fazer besteira aqui dentro, ok? Então, esses são os maiores desafios da segurança de banco de dados hoje. Com isso, pessoal, tanto a Oracle, né, que vocês vão ver aqui, a Microsoft, principalmente a Oracle, né, elas se preocupam com isso demais, tá? E gastam muito dinheiro com a segurança de banco de dados, tá? Então, ela sempre fala, vamos reduzir os riscos de violação dos dados, tá? Boas práticas de segurança, incluindo o quê? Criptografia, gerenciamento de chaves, mascaramento, né? Vai fazer um mascaramento ali para quando a pessoa tem um acesso, ela não saber o que está acontecendo ali dentro, não ter fácil acesso àqueles dados. Controles privilegiados, né? A pessoa que vai mexer em determinado aplicativo, a aplicação, ela tem que ter só aquele acesso para aquilo ali e o restante é isolado, tá? De acesso de usuários, monitoramento de atividades e auditoria. E eu utilizo muito o exemplo nessa parte aqui, pessoal. Quando eu estava trabalhando aí na empresa, e eu tinha que mexer com um banco de dados mesmo, tá? SQL, linguagem. Eu tinha que fazer alguns acessos e trazer algumas informações para o sistema. E tinha alguns bancos de dados que eu não tinha acesso.
E com isso, eu tinha que pegar e mandar a permissão, explicar o motivo, por que eu estava acessando que era uma demanda. Então, eu achava legal porque já era uma política de segurança. Então, não era qualquer um que estava mexendo ali, podia ter acesso a qualquer lugar. Ele tem ali já a questão dos controles de privilégio. Então, eu só vou poder acessar se de fato eu mandar o e-mail, né, que já vai ser uma prova ali que eu que estou solicitando, tem a hora que eu estou solicitando, tem a hora que eles aprovaram, né, para poder já salvar no log, né, que é um arquivo que monitora tudo, né, o usuário a tal hora acessou o banco de dados e tal. Então, com essas informações, esse monitoramento, ele sabe quem acessou. Pode acontecer de uma pessoa se passar por outra? Pode, mas tendo essas proteções, já evita aí de ser algo mais fácil. Então, a própria Oracle, né, ela colocou que nós precisamos nos preocupar com toda essa parte de detecção, prevenção, data, né, como é que nós vamos criptografar os dados. O próprio SGBD da Oracle já criptografa os dados de forma bem forte, né? Os usuários, né, se vai ter, mais para frente vocês vão ver no módulo seguinte, sobre o Active Directory, né? Quem é que está acessando, através da onde aquele banco de dados, qual é o sistema operacional. Então, tudo isso, com essas boas práticas de segurança de banco de dados, com certeza vai dificultar muito, né, uma violação dos dados, ok?